Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar aqui do filme Passageiro Clandestino da Netflix. É um filme que fizeram uma consulta, inclusive, à NASA e algumas prestadoras de serviços voltados para a construção de naves espaciais. E dentro do filme, algumas coisas que acontecem, elas estão intimamente relacionadas à física. E eu vou abordar aqui apenas um fato bem peculiar, que é a questão da simulação da gravidade dentro da célula de convivência através da aceleração centrípeta, aproveitando um movimento de rotação. Ok? Então isso tem a ver com movimento circular. Essa é a nossa abordagem aqui nessa aula. Muito bem, então o filme é o filme Passageiro Clandestino, é um filme da Netflix e é uma direção de um brasileiro. Esse Joey Pena, ele é um brasileiro e ele é o diretor e também roteirista, um dos roteiristas, tá? Muito bem, aqui são imagens, tá certo? Mostrando aqui a célula de controle e de convivência, onde se passa a maior parte do filme, onde os astronautas então têm ali a sua convivência e operação, enquanto estão a caminho de Marte. Muito bem. Aqui é uma foto do interior dessa célula de convivência, que é o nome que eu dei para ela, tá ok? É bem cheia de detalhes, né? Aqui é uma janela, vamos assim dizer, né? Nessa célula de convivência, em uma determinada cena do filme, onde o passageiro clandestino aí aparece, tá certo? E começa a pensar. E nesse momento dessa imagem, você vê aqui a Terra passando rapidamente, tá? Porque isso aqui está no movimento de rotação. E a gente no final vai fazer esses cálculos aí desse movimento de rotação. E aqui o que a gente observa? Que ele está como se ele estivesse na Terra, ou seja, ele tem uma gravidade aqui como se ela fosse a mesma gravidade na Terra, extremamente normal. Uma gravidade aí de 9,8 aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Inclusive essa cena aqui, ela realça isso muito bem. Eu vejo aqui que ela está correndo em uma esteira. Olha, no espaço, onde a gravidade é baixíssima, isso não é possível. A gente já viu isso em várias imagens. Mas aqui você simulou, e é isso que a gente vai entender como que foi simulada essa gravidade e se isso é possível ou não. Bem, aqui é uma imagem distante do que está acontecendo, tá certo? Então, eles viajam numa nave espacial, se acoplam nessa espécie de estação que está em movimento tanto de rotação como de translação. Tá? Ela gira em torno do seu próprio eixo, onde no centro você tem as placas solares, nós vamos ver em detalhes, e ao mesmo tempo ela está transladando, indo em direção a Marte. Tá? Aqui é uma foto mais próxima de uma das cenas, e uma das cenas mais interessantes, em que eles escalam por um cabo que parece ser, né, de fibra de carbono, feito de fibra de carbono, e nessa cena eles deixam claro a questão da força centrípeta, em que não falam de forma alguma em força centrípeta, mas falam em gravidade diminuindo, que na verdade vai diminuindo é a força centrípeta, que está simulando a força gravitacional. Tá? Olha só, em detalhes, você tem a célula de convivência e controle, que por cabos está ligada a uma outra caixa, que também funciona como um contrapeso,
tá certo? E que também é o controle e armazenagem da energia. Energia essa que é gerada por quem? Por painéis solares, tá? Que captam a energia do Sol. Aqui você pode colocar grandes baterias que vão sustentar toda essa célula de convivência. Muito bem, um astronauta, ele vai se posicionar, e no filme essa célula de convivência ela foi construída para comportar apenas 3 pessoas, tá? 3 astronautas. Esse é um dos problemas do filme, porque aparece mais um. E esse astronauta, ele fica exatamente nessa posição. Como isso está girando, tá certo? Quando você tem o giro, o que acontece? Você gera uma força centrípeta. A gente sabe que a força centrípeta ela é sempre dirigida para o centro. E olha só, essa pessoa aqui ela vai ser centrifugada para fora. Então ela vai pisar no fundo da célula de convivência ali, no piso dela, empurrando ela para baixo. Terceira lei de Newton, ela não é boba, reage, empurrando a pessoa de volta para cima, coincidindo com a força normal. Muito bem. Nós ainda não estudamos forças, tá ok? Mas eu preciso delas aqui para explicar esse fenômeno. E os cálculos que nós vamos fazer, eles, apenas com as equações que vocês aprenderam do movimento circular, são suficientes. Então, dá para vocês entenderem. Muito bem. Eu vou ter aqui que a pessoa empurrando a superfície para baixo, ela faz uma força na superfície. Essa força da superfície é a mesma que nós fazemos devido à força da gravidade. A gente empurra o solo para baixo porque o nosso peso, a nossa força gravitacional empurra para baixo. E nós simulamos, aqui na Terra, aqui na Terra nós fazemos essa força com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se isso gira e gera uma aceleração centrípeta de 10 metros por segundo ao quadrado, eu simulo a gravidade, porque eu sou jogado para o fundo com a mesma aceleração que a gravidade me atrai para o centro da Terra. Então, a simulação da gravidade dentro da nave ocorre por isso, porque por estar girando, gera-se uma aceleração centrípeta, cuja intensidade tem a mesma intensidade da gravidade. Então, dirigido para o fundo da célula de convivência, sempre vai aparecer uma gravidade. Então você vai se locomover aqui, certo? Como se estivesse no campo gravitacional da Terra normalmente. É assim que funciona. E, obviamente, com toda a lógica física, tá certo? É possível? Sim, é possível. Muito bem. O raio dito durante o filme e que esses cabos eles possuem 450 metros, tá ok? De raio. A distância da célula até a placa solar é de 450 metros. Muito bem, considerando essa distância e sabendo que está girando, né, nós temos como calcular a intensidade dessa aceleração centrípeta, que a gente já sabe que ela tem que ser igual à gravidade. Então eu consigo calcular outras coisas, como por exemplo a velocidade linear ou angular de giro. Olha só, aqui eu coloquei na mesma posição para vocês visualizarem, né, uma foto do filme real. Aí você tem aqui a célula de convivência, aqui você tem um contrapeso, tá? Isso está girando. Então tá aqui sua célula de convivência, seu contrapeso e o painel solar bem ao centro. E isso gira. Qual é a velocidade desse giro? Qual é o período disso? Qual é a frequência? Tudo isso pode ser facilmente calculado. Olha só, uma pessoa estando aqui nessa posição, a gente já colocou aqui as forças que aparecem, tá ok? Tá aqui o valor do raio de 450 metros, então eu tenho o seguinte, ó. Para que eu simule a gravidade na Terra, eu preciso de uma aceleração centrípeta de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Como a fórmula da aceleração centrípeta vocês viram nas aulas, na aula A, na aula B, é V2 sobre R, eu tenho o seguinte,
Se a aceleração centrípeta ela tem que ser 10 metros por segundo para simular a gravidade, e o raio é dito no filme que é um raio de 450 metros, tá? Eu estou até na dúvida aqui se lá fala que é diâmetro, porque se for diâmetro, aí eu teria que usar 225. Mas depois eu posso até conferir isso. Mas isso aqui, para efeito de cálculos, nós vamos considerar que é de 450 metros. Então, se é um raio de 450 metros, tá ok? Isso vai implicar que a velocidade é o produto da aceleração centrípeta, que tem que ser igual à gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio de 450. Isso dá 4.500, quadrado passa para lá, vai na forma de raiz. Isso aqui está em metros por segundo ao quadrado, aqui está em metros, então eu vou encontrar em metros por segundo uma velocidade de 67,08. Se eu multiplico por 3,6, aproximadamente 240 km por hora. Então isso aqui vai girar a uma velocidade de 240 km por hora. Aí você fala, é muito alta. Não, não é não. Você sabia que a Terra ela dá uma volta a cada 24 horas, certo? A cada 24 horas, se você dá uma volta, significa que você foi lá no Japão e voltou. Você rodou 40.000 quilômetros em 24 horas. Se você faz o cálculo dessa velocidade, ela dá algo em torno de 2.778 km por hora. Então, devido ao movimento de rotação da Terra, você tem uma velocidade de 2.778 km por hora, que ainda é menor em relação à velocidade de translação, porque a Terra, em 365 dias, dá uma volta em torno do Sol. Tá? Muito bem. Então, a gente não percebe isso. Tá? Quando você está dentro de um sistema, você não consegue ver, vamos assim dizer, e perceber que aquele sistema todo ele gira. Então, você não consegue perceber que você está nessa velocidade tão alta, porque você faz parte daquele sistema. Muito bem. Vejam só. Com essa velocidade de 240 km por hora, que é uma velocidade linear, tangencial aqui. Mas a essa velocidade você vai percorrer em cada volta uma distância em um determinado tempo. Que distância é essa? Para se dar uma volta é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência ele é igual ao quê? 2πr. Então o que você vai andar é 2πr. Você vai percorrer 2πr com uma velocidade de aproximadamente 240 km por hora. Então se eu troco a velocidade com o tempo para você dar uma volta com essa velocidade, isso é claro, isso é período, tempo necessário para que um fenômeno ocorra uma vez, tempo necessário para você dar uma volta, isso é o período, coincide exatamente com o período. Você vai dar uma volta, 2πr, comprimento da circunferência, com velocidade de 240 km por hora, ou seja, 67,08 metros por segundo. Então, 2 vezes π, π aproxima para 3,14, o raio é de 450 metros, com velocidade de 67,08 metros por segundo. Isso vai dar um período de 42 segundos. Tá ok? Se eu diminuir o raio, se ele for a metade, 225, o período vai diminuir também. Tá certo? O que é esse período? O tempo necessário para você dar uma volta. Se isso estivesse com seu plano alinhado na direção dos raios que vêm do Sol, você teria, por exemplo, em 42 segundos, a mudança do dia para a noite. Ou seja, você teria um dia para essa estação. O dia dela demoraria apenas 42 segundos se ela tiver um raio de 450 metros. Tá? Isso significa que em 24 horas você vai dar giros, voltas, 2.057 voltas em 24 horas. Então, quando se passar um dia na Terra, isso aqui girou 2.057 vezes. Dá tonteira, né? Dá para ficar bem tontinho. Mas simula a gravidade? Simula. Isso permite que lá dentro você
tem uma vida normal? Sim. Isso é importante? Demais. Por que é importante? Porque você vai estar num ambiente simulado como o da Terra. E aí o seu corpo ele vai funcionar como em condições normais. Tá? Você tem um grande problema para os astronautas que ficam muito tempo na falta de gravidade, porque os músculos, tá certo? Não são utilizados em tempo integral e eles acabam atrofiando. Quando a pessoa chega aqui na Terra, ela tem dificuldades até mesmo para conseguir andar, para conseguir suportar o peso do próprio corpo, porque ela vem de uma gravidade mínima para uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Ok? Muito bom. Um bom estudo a todos. Tchau.